Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos começar um módulo novo, módulo 18. Então, peguem a apostila 2 e abram na página 210. Então, vamos começar o módulo 18, construir a tabela de multiplicação. Mas antes de começar a construir a tabela, nas aulas anteriores, aprendemos as regularidades da tabuada e hoje vamos aprender a organizá-la. Mas antes disso, vamos conhecer Pitágoras. Vamos ver quem é esse homem, esse filósofo, esse grande matemático? Então vamos juntos. Peguem também o marca-texto. Então, olha só. Construir a tabela de multiplicação. Você explorou algumas regularidades, então vamos grifar. Regularidades da tabuadas no módulo anterior. Agora vai aprender a organizá-las. Vamos grifar essa palavrinha importante. Construindo uma tabela conhecida como tabela de multiplicação ou tábua da multiplicação. Então, conhecemos como tabela de multiplicação ou tábua de multiplicação. Você sabia que o inventor da tabela de multiplicação foi um famoso matemático grego chamado Pitágoras? Vamos grifar. Nascido há muitos séculos atrás, e por isso que essa tabela também é conhecida como Tábua de Pitágoras. Então, ela também é conhecida como Tábua de Pitágoras, porque foi esse grande famoso matemático que inventou essa tabela de multiplicação. O Pitágoras, ele era matemático e filósofo que viveu por volta do século 5 antes de Cristo. Ele fundou uma escola, pessoal, que ficou conhecida como Escola de Pitágoras. Agora sim, vamos olhar mais embaixo. Olha só o busto de Pitágoras. A Grécia, olha lá, é uma imagem de satélite. Então, a civilização grega foi muito importante para o desenvolvimento da matemática. Então, agora, página 211, atividade 1. Olha só, antes de construir a tabela de multiplicação, que seria uma organização da tabuada, vamos retomar as regularidades. Então, muito importante isso. Vamos retomar as regularidades das multiplicações antes de começar a construir a nossa tabela. E também o nome dos elementos da multiplicação. E aí, quem lembra o nome dos elementos? E agora? Então, olha só. 1. Complete os quadros e depois discuta com seus colegas as regularidades encontradas em cada um deles. Então, temos o quadro A e o quadro B. Precisamos efetuar as multiplicações. 1 vezes 2, coloquem o resultado. 2 vezes 2, vão colocar o resultado, que seria o produto. 3 vezes 2, 4 vezes 2, depois o quadro B. 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3 e 4 vezes 3. Olha só, regularidades do quadro A. Então, o que eu quero saber?
todos os resultados, que são os produtos, são números pares ou números ímpares, ou são os dois. Ele aumenta de qual valor? Aumenta de 3 em 3, aumenta de 5 em 5 o meu produto? Então, vocês podem responder. E a mesma coisa, regularidades do quadro B. Vão responder também. São ímpares? São pares? Podem responder. 2. Na multiplicação a seguir, identifique os números que representam os fatores e o produto. Como assim? Eu quero saber quais algarismos, quais números são fatores, vocês vão escrever lá embaixo. E qual é o produto? Então, prestem atenção que fatores está no plural. Então, tem mais de um. E o produto está no singular, apenas um. 3. Para cada item abaixo, indique as multiplicações e o produto, conhecendo os fatores. Então, eu preciso fazer a minha multiplicação com os fatores para resultar no produto. Como assim, Pro? Olha só, temos lá fatores, 7 e 2. São fatores, eles precisam ser multiplicados para ter o produto. Então, a tia vai colocar aqui, ó, 7 vezes 2 é igual ao produto. Agora, vocês irão colocar o produto. Seria o resultado. Irão fazer a mesma coisa, tanto na letra B e tanto na letra C. Página 212. Tabela de multiplicação. Agora sim, olha que interessante. Observe a tabela de multiplicação que vamos completar. Então, temos aqui, olha só. Vamos grifar. A primeira linha e a primeira coluna estão na cor azul e contém os fatores que serão multiplicados. Todos lembram o que são fatores? Lembram? Vão ser os que serão multiplicados. Esse xizinho que está aqui é o sinal da multiplicação. Então, os números que estão na primeira linha, vamos marcar o que é linha. Retomando um pouquinho, temos linhas, marquem aí na apostila de vocês para não esquecer. Temos linhas na vertical e na horizontal temos as colunas. Então, vertical, linhas, horizontal, colunas. Mas para ficar mais fácil de lembrar, olha só a dica. As linhas, lembramos da linha do caderno. A linha do caderno, não é tudo assim? Então, essas serão as minhas linhas. E a minha coluna, lembrando, é o que ficou. Então, linha de caderno e as colunas.
Então, temos colunas e linhas, que serão multiplicadas. Então, essas linhas e as minhas colunas serão multiplicadas. Elas são os meus fatores. Nas células em branco, colocaremos os produtos. Como assim as células? Estão percebendo que tem uns quadradinhos que estão em branco. Nesses quadradinhos é a célula. E nessa célula colocamos o produto, que é o resultado da multiplicação. Como assim? Temos uma multiplicação. Primeiro linha, depois a coluna. 4 vezes 3 é igual a 12, colocada na célula, que é o quadradinho que está em branco. Então, linha, depois a minha coluna. Por isso que é bom escrever linhas e colunas, para que vocês consigam depois resolver a tabela de vocês. Então, só lembrando que os fatores, eles são iguais, tanto da linha como da coluna. Então, olha só os meus fatores das linhas. 1, 2, 3, até o 10. E também da coluna, de 1 a 10. São iguais. Agora, o de amarelo. O fator 4, que está na linha, foi multiplicado pelo fator 3, que está na coluna. Então, foi o que a tia acabou de falar. Primeiro a linha, depois multiplicaremos com a coluna. O produto desse cálculo foi registrado na célula em branco, que seria o produto, que corresponde ao encontro da linha e da coluna. Então, esse encontro da multiplicação linha vezes coluna será o produto que vocês colocarão nas células. Então, essa célula é esse quadradinho em branco, é um cruzamento. Percebam que tem uma linha em vermelha para não se perder. Então, é um cruzamento para colocar na célula correta. Atividade 2. Então, naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, vocês não irão fazer nada por enquanto. Então, temos aqui a atividade 2. Agora, você irá completar a tabela de multiplicação. Então, sempre completando em partes. Como assim? Siga as orientações de cada item a seguir. 1. Registre nas células, que é esses quadradinhos em branco da tabela, os produtos, que são os resultados que você encontrou nos quadros A e B do primeiro item da atividade 1. Então, lembrando, vocês precisam voltar lá no quadro A para fazer a resolução primeiro. Então, vamos começar. 1 vezes 2. Vou resolver essa primeira parte com vocês. Olha só. 1 vezes 2 é igual a 2. E vou fazer também um item do quadro B. 1 vezes 3, 3. Agora, vamos resolver lá embaixo? Então, 1 vezes 2. Uma linha, depois coluna. Então, vou na linha, depois a coluna. Linha primeiro.
e segundo a coluna. Então, era 1 vezes 2, igual a 2. E o outro era 1 vezes 3 no quadro B, é igual a 3. Agora, com aqueles dados, vocês irão completar essa tabela. Vamos para a questão 2. Complete a tabela do item anterior com os demais produtos das tabuadas do 2 e do 3 até o fator 10. O que vocês irão fazer? Vão completar a tabuada do 2 nessa coluna inteira até 10 vezes 2 e até 10 vezes 3. Então, vão completar essa coluna inteira da tabuada do 2 e da tabuada do 3. Continuando. 3. Faça o que se pede. Complete a coluna que representa a tabuada do 1. Ele quer a coluna, não é a linha. Então, precisamos voltar aqui e completar a minha coluna da tabuada do 1. Então, linha, depois coluna. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. E assim por diante. Irei completar essa coluna inteira até 10 vezes 1. Terminei de completar? Preciso responder. B. O que você observou depois de completar essa coluna? O que vocês observaram tanto nos produtos quanto nos fatores? Eles são iguais ou não? Quais são os resultados? Quais são os produtos e quais são os fatores? 4. Com a orientação do professor, complete as demais células da tabuada. Então, agora sim que vocês fizeram a coluna da tabuada do 1, da tabuada do 2, da tabuada do 3, agora vocês irão completar o que ficou. Então, olha só. Sempre lembrando a minha linha, depois a coluna. Então, vamos resolver um? Então, eu tenho 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Lembrando sempre que a minha tabuada, ela é o quê? Uma multiplicação. E a multiplicação, ela é soma das parcelas iguais. Como assim? Não seria a tabuada do 4? Então, vou somar em 4 em 4. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Por quê? Porque eu somei mais 4. Então, eu tenho 4. 5, 6, 7, 8. Agora, 8 mais 4. Então, 9, 10, 11, 12. Então, a tabuada, ela é uma soma de parcelas iguais. Então, vou somar de 4 em 4. Tabuada do 5, de 5 em 5. Tabuada do 6, em 6 em 6. E assim por diante. 5. Observe os produtos da terceira coluna e os da terceira linha. O que você observa? O que você percebe? O que ocorre com as outras linhas e colunas que ocupam a mesma posição na tabela? Então, olha só, precisamos ter um foco na terceira linha e na terceira coluna.
Qual é a minha terceira linha? A minha terceira linha, sempre vou começar a contar do 1 aqui. Então, 1, 2, 3. Então, a minha terceira linha é esta daqui. E ela vai ser de encontro com a terceira coluna. Qual é a minha terceira coluna? Então, minha terceira coluna, vou de rosa. Então, contando daqui. 1, 2, 3. Então, a minha terceira coluna será aqui. Até lá no final, até chegar no 10. Na hora que vocês terminarem de resolver essa tabela, vocês irão olhar o que acontece com os produtos que estão aonde circulei. Eles são iguais ou não são? O que vocês conseguem observar tanto na linha, tanto na coluna? E a letra B. O que ocorre com as outras linhas e colunas? Sempre em ordem. Se eu contei 3, agora eu vou contar 4. A quarta linha e a quarta coluna também é a mesma repetição? São iguais? E o que significa isso? Então, tentem pensar um pouco, tentem resolver, que aí eu volto daqui a pouco com a resolução para vocês. Então, lembrem sempre do dobro, diferente, sempre lembrando das regularidades das tabuadas. E para a tarefa, vamos fazer a tarefa 1 e 2 da página 219. Então, a primeira atividade em casa, recorte a tabela de multiplicação do anexo 2 e colhe em um pedaço de cartolina ou plastifique. Como assim? Qual é esse anexo? Olha só. O anexo seria esse daqui, ó. Está no final da apostila. Então, vocês irão usar no próximo módulo essa tabela. E também para fazer a correção da tabela de vocês. Apenas no final que vocês tentarem fazer, vocês podem conferir os resultados. Então, essa tabela, vocês podem recortar, colar em uma capa de caderno que vocês não estão utilizando, tira a capa e cole ela. Ou então, espere quando a mãe, o pai, alguém da família for na rua e fala: pai, mãe, né, tia, vó, não esquece, preciso plastificar esse papel para deixar dentro da bolsa. É uma tabela muito importante para que vocês possam aprender, né? Fazer a leitura sempre. Então, todos os dias, faça a leitura uma vez ao dia da tabela de multiplicação, ajuda muito, principalmente para fazer a resolução das contas de multiplicação, divisão, que vocês irão fazer mais para frente. Faça todo dia um pouquinho a leitura, tá? 2. Ao completar a tabela de multiplicação de 1 a 5, um aluno cometeu alguns enganos. Assinale com X os produtos que ele errou. Então, nessa tabela, quais são os produtos
que estão errados. Na hora que vocês descobrirem, façam um X. E depois, B, refaça as multiplicações e anote os produtos corretos. Então, qual está errado? Vocês irão refazer o produto, vão colocar o produto que está correto. Então, agora, pessoal, dá stop no vídeo, que eu vou voltar com a correção das atividades, ok? Para quem deu play, olha a nossa correção das atividades. Então, atividade 1, da página 211. Então, temos algumas multiplicações para resolver e olhar as regularidades. Quadro A, 1 vezes 2, 2. Agora, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Conseguiram acertar? Meus parabéns! Quem não conseguiu, corrija, que aprendemos com os erros. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Conseguiram? Agora as regularidades. Olha só. A. Regularidades do quadro A. Então, eu tenho os números. Eu tenho os meus números. 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números pares, o último algarismo, a unidade, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Então, são todos pares. E ele aumenta em qual valor? Então, ele sempre aumenta de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Agora, temos o quadro B. Todos esses números são pares ou todos são ímpares? Temos pares e ímpares. Então, olha só. O número par que eu tenho é o número 6 e o número 12. Mas por que o 12? O último algarismo termina em 2, a minha unidade. Então, é um número par. Questão 2. Eu tenho que colocar quais são os fatores e qual é o meu produto. Então, temos o 4 como fator, o 3 como fator. Multiplicados, eu tenho o meu produto. Agora, na atividade 3, temos algumas multiplicações. Então, temos fatores e precisamos encontrar o nosso produto. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 8, 24, certo? E 4 vezes 6, também 24. Página 213. Temos a nossa tabela para finalizar. Então, o 1, eu preciso completar com os números do quadro A e B. Então, resolvendo, eu tenho 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4.
Sempre primeiro a linha, depois a coluna. 3 vezes 2, 6. Terminamos. 4 vezes 2, 8. Coluna B. 1 vezes 3, 3, já colocamos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12. Completamos. Agora temos a questão 2. Precisamos completar a coluna da tabuada do 2 e a do 3 até chegar no 10. Então, agora temos, 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. E assim por diante. Agora, 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. E vamos continuar. Depois, precisamos completar essa tabela por inteira. Irei completar e já já eu volto. Então, acabei de completar a minha tabela de multiplicação. Confere aí em casa de vocês, confere se está correta. Então, agora, a atividade 3. Faça o que se pede. Complete a coluna que representa a tabuada do 1. Completamos. B. O que você observou depois de completar essa coluna? Então, olha só. Completamos a coluna da tabuada do 1. Então, quando estamos olhando a coluna, sempre falamos que seria a tabuada, não pela linha. Então, estou olhando a coluna, a tabuada do 1. Então, é a minha coluna 1, do número 1. Então, é a minha tabuada do 1. Então, olha só, os produtos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esses produtos, eles são iguais os fatores. Olha só os fatores também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanto o meu fator da linha quanto os fatores da coluna. Eles são. Agora, para responder a questão 5, preciso que vocês prestem atenção na coluna e na linha. Então, vamos olhar a linha e a coluna. Qual? A terceira. Então, da tabuada do 3. Então, temos lá o resultado. Aqui está contornada de verde e aqui está contornada de rosa. Então, olha só, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Da coluna, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Conseguimos perceber que é o mesmo resultado. Vou mostrar para vocês, mesmo que seja o mesmo resultado, existe um significado diferente. Olha só. Então, como eu falei, olha só, letra A. O que você percebe? A terceira coluna representa a tabuada do 3. Então, sempre a coluna representa as tabuadas. Já na linha, que seria na terceira linha, como foi pedido, representa o triplo. Como assim? Vou explicar um exemplo na letra B. A letra B, ele pediu o que ocorre com as outras linhas e colunas que ocupam a mesma posição. Então, sempre o produto será igual. Se eu pegar a segunda linha com a segunda coluna, o resultado será igual.
como vimos na tabuada do 3. Então, agora, eu peguei um exemplo da segunda. Então, temos 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Inverte, mas o resultado é o mesmo. Então, eu peguei esse exemplo para dar para vocês para ter uma noção do que acontece. Como é uma tabuada, como é o triplo, o dobro e assim por diante. Então, olha só. Exemplo. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Lembra no módulo anterior, se trocarmos a ordem dos fatores, não muda o resultado? É a mesma coisa aqui. Mas por que isso acontece? Olha só. Embora os resultados sejam iguais, seus significados são diferentes. Como percebemos isso? Lembra que eu falei que a multiplicação é soma de parcelas iguais? Então, se eu tenho 2 vezes 3, então 2 é o dobro de 3. Como assim o dobro? Eu preciso somar o 3 duas vezes. Olha só o exemplo. 3 mais 3 é igual a 6. E embaixo coloquei o ao contrário, trocando a ordem dos fatores. Então, agora eu tenho 3 vezes 2. É o triplo de 2. Então, o 3 aí tá pedindo o triplo de 2. Então, tá pedindo para somar o 2 3 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. É o mesmo resultado, só que significados diferentes. Temos o primeiro é que manda a quantidade da soma, ou o dobro, ou o triplo e assim por diante. Pessoal, eu volto na próxima aula com a correção da tarefa de matemática. Então, tentam descobrir lá naquela tabela de multiplicação. Vocês já estão craques na tabuada do 1, do 2, do 3, do 4 e o 5. Agora sim, vão ficar com as demais. E agora vocês precisam descobrir quais estão erradas. Então, um beijo a todos e até a próxima aula de matemática.